Capítulo 10. Talvez seja interessante, nessa altura da minha narrativa, fornecer alguns pormenores acerca do nosso estilo de vida. A nossa religião é uma variante do budismo, mas não existe nas línguas ocidentais qualquer palavra pela qual se possa traduzi-la literalmente. Referimos-nos a ela como a religião, e aos que praticam a nossa fé chamamos internos, enquanto a todos os outros chamamos externos. A palavra mais aproximada existente no Ocidente é lamaísmo. Difere do budismo por ser uma religião de esperança e de crença no futuro. Para nós, o budismo parece uma doutrina negativa, uma religião de desespero. Não faz parte das nossas crenças que um pai onisciente observe e guarde toda a gente por toda a parte. Muita gente culta tem tecido comentários eruditos sobre a nossa religião. Muitos nos condenam simplesmente por estarem cegos pela sua própria fé e serem incapazes de ver de outra maneira. Outros vão ao ponto de nos chamarem satânicos, simplesmente porque os nossos costumes lhes são estranhos. A maioria desses comentadores baseia suas opiniões em informações ou nos escritos de outros. É possível que alguns, bem poucos, tenham estudado as nossas crenças durante uns dias, e assim se julguem na posse de conhecimentos que os tornem suficientemente habilitados para escrever livros e para interpretar e divulgar o que os nossos sábios mais argutos levam vidas inteiras para descobrir. Imaginem-se os ensinamentos colhidos por um budista ou um hindu que folheasse durante 1 ou 2 horas as páginas da Bíblia e depois se atrevesse a explicar as sutilezas da doutrina cristã. Nenhum desses escritores que se tem ocupado do lamaísmo viveu como monge num lamastério a estudar os nossos livros sagrados. Tais livros são secretos. Secretos na medida em que não estão ao alcance daqueles que querem obter a salvação rápida, sem esforço. Aqueles que querem a consolação de um ritual, uma forma de auto-hipnotismo, que a procurem se isso os faz mais felizes. Mas isso não corresponde à realidade última, não passa de uma forma de se enganarem a si próprios como crianças. Para alguns talvez seja reconfortante poder pensar que podem cometer pecado atrás de pecado e que depois, quando a consciência começa a tornar-se incômoda, basta uma oferenda aos deuses no templo mais próximo para obter perdão imediato, completo e certo, de forma a poderem recomeçar a sua nova série de pecados. Existe um Deus, um ente supremo. Que importância tem o nome que se lhe dá? Deus é um fato. Os tibetanos que estudaram os verdadeiros ensinamentos de Buda nunca oram a pedir mercês ou favores. Limitam-se a pedir que lhes seja dado contar com a justiça dos homens. Um ente supremo, por natureza, a própria essência da justiça, não pode mostrar compaixão por um e negá-la ao outro, pois tal seria a negação da justiça. Orar a pedir mercês ou favores com promessas de ouro ou de incenso, se o pedido for atendido, é inferir que a salvação está ao alcance de quem mais puder pagar, que Deus está precisando de dinheiro e que pode ser comprado. O homem pode mostrar compaixão pelo homem, mas só raramente o faz. O ente supremo só pode mostrar justiça. Raramente só pode mostrar justiça. Nós somos almas imortais. A nossa oração, Om Mani Padme Hum, adiante transcrita, tem sido por vezes traduzida literalmente como Salve, ó joia do lótus. Mas os que conhecem melhor os textos sabem que o verdadeiro significado é este. Salve, ó ser íntimo e superior no homem. Não existe a morte. Assim como o fim do dia um homem despe suas roupas, assim a alma se desfaz do corpo quando este dorme. Assim como um terno é posto de lado quando está surrado, assim a alma se desembaraça do corpo quando este está gasto e velho. A morte é nascimento. Morrer é simplesmente o ato de nascer num outro plano de existência. O homem, ou melhor, o espírito do homem é eterno. O corpo é um mero invólucro temporário que cobre o espírito que é escolhido de acordo com a missão a cumprir na Terra. A aparência exterior é, portanto, de pouquíssima importância. O que importa é a alma que está lá dentro. Um grande profeta pode aparecer nas vestes de um mendigo, enquanto um homem que muito pecou na sua vida anterior pode, desta vez, nascer em riqueza para experimentar e ver se continua a pecar quando não tem a desculpa da pobreza para o tentar.
A roda da vida é assim que designamos o ato de nascer, viver, voltar à condição espiritual e em devido tempo renascer em condições e circunstâncias diferentes. Um homem pode sofrer muito durante a sua existência, e isso não significa necessariamente que na sua vida anterior foi um pecador. Talvez essa seja a melhor maneira de aprender certas coisas. A experiência pessoal é o melhor mestre. Uma pessoa que se suicida pode renascer para viver os anos cortados prematuramente, mas não se segue que todos os que morrem novos ou quando bebês foram suicidas em vidas anteriores. A roda da vida aplica-se a todos, mendigos e reis, homens e mulheres, brancos e negros. A roda, é claro, não passa de um símbolo que serve para tornar a ideia mais simples para aqueles que não têm tempo suficiente para estudar o assunto mais a fundo. É impossível explicar as crenças tibetanas em 1 ou 2 parágrafos. O Kangir, as escrituras tibetanas, consistem em mais de 100 volumes sobre o assunto e mesmo esses não o tratam exaustivamente. Há muitos outros livros guardados em lamastérios remotos e que só aos iniciados é dado ler. Os povos orientais conhecem de há muitos séculos a existência de forças e leis ocultas e sabem que se trata de leis naturais. Em vez de tentar demonstrar a não existência de tais forças só porque não podem ser pesadas ou medidas, os homens de ciência do Oriente têm se esforçado por aumentar o seu domínio sobre essas leis da natureza. A mecânica da clarividência, por exemplo, nunca nos preocupou demasiadamente. O que nos interessa são os resultados da clarividência. Alguns duvidam da sua existência. Esses são como cegos de nascença que dizem que a visão é impossível porque não têm dela qualquer noção. Porque não podem compreender que um objeto possa ser visto à distância sem haver com ele contato direto. As pessoas têm auras, perfis coloridos que circundam o corpo, e pela intensidade dessas cores as pessoas experimentadas nesta arte podem deduzir o estado de saúde, o caráter e o estado geral do desenvolvimento espiritual da pessoa. Essa aura é a radiação da força vital íntima, do eu, ou da alma. À volta da cabeça existe uma espécie de halo que faz parte da mesma força. No mesmo momento da morte, essa luz diminui um pouco quando a alma abandona o corpo na sua viagem para o estágio seguinte da sua existência. Vagueia um pouco, perturbada talvez pelo choque da sua libertação do corpo. É possível, por vezes, que não tenha perfeito conhecimento do que se passa. É por isso que há sempre lamas à cabeceira dos moribundos, para ir informando os espíritos dos estágios sucessivos, porque a alma vai passando. Se tal não se fizer, o espírito pode ficar preso à terra pelos desejos da carne. É dever dos sacerdotes quebrar essas ligações. Rezam-se serviços para guiar os espíritos a intervalos frequentes. A morte para os tibetanos não encerra terror algum, pois acreditam que se tomarem certas precauções, a passagem de uma vida para outra pode ser grandemente facilitada. Mas para isso é necessário seguir caminhos perfeitamente definidos. Pensar segundo certos princípios. Esses serviços religiosos são conduzidos num templo, com a presença de cerca de 300 monges. No centro do templo fica um grupo de 5 lamas telepáticos, sentados num círculo virados para dentro. Enquanto os monges, dirigidos pelo abade, entoam seus cânticos, os lamas tentam manter contato telepático com almas errantes. É impossível fazer uma tradução das orações tibetanas que lhes façam ter a justiça. Mas aí fica uma tentativa. Escutai as vozes das nossas almas, todos vós que andais perdidos nas regiões marginais. Os vivos e os mortos vivem em mundos separados. Onde poderemos ver as vossas caras e ouvir as vossas vozes? Acendemos agora o primeiro pau de incenso para atrair uma alma errante e guiá-la ao seu caminho. Escutai as vozes das nossas almas, todos vós que andais perdidos. As montanhas erguem-se para o céu, mas nenhum som se ouve. As águas são encrespadas pelas brisas suaves e as flores continuam a florir. As aves não voam quando vos aproximais, porque não vos podem ver nem pressentir. Acendemos um segundo pau de incenso para atrair uma alma errante e guiá-la ao seu caminho. Escutai as vozes das nossas almas, todos vós que andais perdidos. Esse é o mundo ilusório. A vida não passa de um sonho.
Todos os que nascem morrem. Só o caminho de Buda conduz à vida eterna. Acendemos agora o terceiro pau de incenso para atrair uma alma errante e guiá-la ao seu caminho. Escutai as vozes das nossas almas, ó seres poderosos, vós que estáis entronizados nas montanhas e comandais os cursos dos rios. Os vossos reinos não durarão mais que um momento, e as queixas dos vossos súditos jamais cessarão de se ouvir. A terra está regada de sangue e as folhas das árvores estremecem como os ais dos oprimidos. Acendemos agora o quarto pau de incenso para atrair as almas de reis e tiranos e guiá-las ao seu caminho. Escutai as vozes das nossas almas, todos vós, guerreiros, e invasores que feriram e mataram. Onde estão agora as vossas hostes? A terra geme e as ervas daninhas crescem nos campos de batalha. Acendemos agora o quinto pau de incenso para atrair as almas solitárias de generais e senhores para que sejam guiadas. Escutai as vozes das nossas almas, artistas e escritores, todos os que trabalham a pintar e a escrever. Foi em vão que esforçastes as vossas vistas e gastastes as placas de escrever. Nada é lembrado do vosso esforço e as vossas almas continuam. Acendemos agora o sexto pau de incenso para atrair e guiar as almas de artistas e escritores. Escutai as vozes das nossas almas, virgens belas e damas suntuosas, cuja juventude podia ser comparada à frescura das manhãs de primavera. Depois das carícias dos amantes vem o quebrar dos corações. O outono, depois o inverno chegam, as árvores e as flores murcham, assim como a beleza, e tornam-se meros esqueletos. Acendemos agora o sétimo pau de incenso para atrair as almas das virgens e das damas e guiá-las, libertando-as das ligações deste mundo. Escutai as vozes das nossas almas, mendigos e ladrões, todos os que cometeram crimes contra os seus semelhantes e não podem agora descansar. As vossas almas vagueiam sem amigos pelo mundo e não encontrais justiça dentro do próprio peito. Acendemos agora o oitavo pau de incenso para atrair todas as almas pecadoras que agora vagueiam sozinhas. Escutai as vozes das nossas almas, prostitutas, mulheres da noite, e todos aqueles sobre quem se cometeram pecados e que vagueiam agora sozinhos nos reinos espectrais. Acendemos agora o nono pau de incenso para os atrair e guiar, libertando-os das prisões deste mundo. Na penumbra do templo, impregnado de incenso, as luzes bruxuleantes das lamparinas de manteiga faziam as sombras dançar, como vivas, por trás das imagens douradas. A atmosfera tornava-se tensa com a concentração dos monges telepáticos, que se esforçavam por manter contato com o que tinham deixado esse mundo, mas que, no entanto, a ele ainda se encontravam ligados. Monges de mantos vermelhos, sentados em linhas frente a frente, entoavam a litania dos mortos. Tambores ocultos batiam os ritmos do coração humano. De outras partes do templo, como de um corpo vivo, ouvia-se o murmurar de vísceras humanas, o correr dos fluidos do corpo humano, o suspirar do ar nos pulmões. Conforme a cerimônia avançava e se davam direções às almas dos mortos, o ritmo desses sons corporais tornava-se mais lento até que por fim se ouvia o som do espírito abandonar o corpo. Um estertor ofegante e tremente e silêncio. O silêncio que vem com a morte. Naquele silêncio mesmo, o menos psíquico dos indivíduos podia sentir que havia outros seres à volta esperando, escutando. Gradualmente, à medida que as instruções telepáticas continuavam. A tensão diminuía quando os espíritos errantes seguiam para o estágio seguinte da sua jornada. Nós acreditávamos firmemente que o espírito renasce vezes consecutivas, mas a sua volta pode não se processar neste planeta. Há milhões de mundos e nós sabemos que a maioria deles é habitada. Esses habitantes podem ser de formas muito diferentes das que nós conhecemos. Podem até ser superiores a seres humanos. Nós, no Tibete, nunca aceitamos a doutrina de que o homem constitui a mais elevada e a mais nobre de todas as formas de vida. Acreditamos que em outros mundos se encontram formas vivas muito mais aperfeiçoadas e que essas não se divertem a lançar bombas atômicas. No Tibete, ouvi relatos de objetos estranhos que tinham sido vistos no céu. Os carros dos deuses, como a maioria das pessoas lhe chamaram.
O lama Miguel Dondupi contou-me que um grupo de lamas tinha estabelecido comunicação telepática com esses deuses, que disseram que estavam a observar a Terra, ao que parece exatamente com o mesmo espírito com que os humanos visitam o jardim zoológico para observar animais selvagens e perigosos. Muito se tem escrito acerca da levitação. A levitação é possível. Via praticada muitas vezes, mas requer imensa prática. Não há vantagem alguma em praticar a levitação, uma vez que existe um sistema muito mais simples. As viagens astrais são mais práticas e certas. A maioria dos lamas entrega-se à sua prática, e qualquer pessoa com a paciência preparada pode entregar-se a essa arte útil e agradável. Durante as horas em que estamos acordados, a nossa alma encontra-se encerrada no corpo físico, e a menos que se tenha grande treino, é impossível separar as duas entidades. Quando dormimos, só o corpo físico necessita de repouso. O espírito liberta-se e geralmente vai para o reino do espírito, exatamente como uma criança volta ao seu lar ao fim de um dia na escola. A alma e o corpo mantêm-se em contato por meio do cordão de prata, cuja capacidade de extensão é infinita. O corpo mantém-se vivo, desde que o cordão de prata se mantenha intacto, por ocasião da morte. O cordão quebra-se quando o espírito renasce para outra vida. Exatamente como a um bebê, o cordão umbilical é cortado para o separar do corpo materno. O nascimento para um bebê representa o fim da vida abrigada que viveu no útero materno. A morte para o espírito é um novo nascimento no mundo mais livre do espírito. Enquanto o cordão de prata está intacto, a alma tem liberdade para vaguear durante o sono, ou no caso de indivíduos especialmente treinados, mesmo durante os períodos de consciência. Esse vaguear do espírito dá origem a sonhos, que não são mais que impressões transmitidas ao longo do cordão de prata. Quanto ao cérebro físico, recebe essas impressões, racionaliza-as para as fazerem compreensíveis à luz da sua experiência terrena. No mundo do espírito não existe tempo. Tempo é um conceito puramente físico e por isso temos os casos frequentes de sonhos longos e complexos que parecem ocorrer durante uma fração de segundo. Provavelmente todos conhecem a experiência de sonhar com uma pessoa distante, um amigo que vive para além dos mares, que se encontra e com quem se fala. Recebe-se nesse sonho uma mensagem e ao acordar tem-se ligeiramente a sensação de qualquer coisa que é preciso recordar. Com frequência fica-nos na memória esse encontro com um amigo ou parente distante e não nos surpreendemos ao receber notícias dessa pessoa dentro de pouco tempo. Naqueles que não são treinados, essa memória é por vezes deformada e o resultado é um sonho ilógico ou um pesadelo. No Tibete viajamos muito por meio de projeção astral e não por levitação, e o processo é perfeitamente submissível ao nosso domínio voluntário. A alma é forçada a abandonar o corpo, ainda que a esse se mantenha ligada pela cordão de prata. Assim se pode viajar para onde quiser e com a rapidez do pensamento. A maioria das pessoas possui a capacidade potencial para se entregar a viagens astrais. Muitas pessoas a têm experimentado, mas por falta de treino sofrem choques severos. Com certeza, toda a gente já teve a sensação de começar a adormecer e depois, sem razão aparente, ser violentamente acordada por um safanão poderoso. Isso é causado por uma exteriorização demasiadamente rápida da alma, um separar precipitado e brusco da alma e do corpo. Isso dá origem a que o cordão de prata se contraia e que a alma seja puxada violentamente para dentro do veículo físico. A sensação é ainda mais desagradável quando, depois da viagem, a alma volta ao corpo. A alma flutua muitos metros acima do corpo como um balão preso por uma corda. Qualquer coisa, talvez um ruído exterior, pode levar a alma a voltar com rapidez demasiada ao corpo. Esse acorda subitamente com aquela sensação horrível de se ter precipitado num abismo e de ter acordado no último minuto. Viagens astrais perfeitamente controladas e durante períodos de consciência estão ao alcance praticamente de toda a gente, mas requerem prática, acima de tudo nos primeiros tempos, requerem isolamento, a possibilidade de se retirar sem receio de interrupções. Isto não é um tratado de metafísica, portanto não é aqui o lugar para dar instruções quanto a viagens astrais, mas devo aqui sublinhar que pode ser uma experiência desagradável a menos que se tenha um mestre competente.
Não há qualquer perigo, mas um certo risco de choques e perturbações emocionais se a alma abandona o corpo ou volta a ele em fases incoincidentes. Pessoas que sofram do coração nunca devem praticar projeções astrais. Ainda que não haja perigo na projeção em si, existe um perigo enorme para os corações fracos, se outra pessoa entra no quarto e perturba o corpo ou o cordão. O choque resultante poderia resultar fatal, o que seria muito inconveniente, uma vez que a alma teria de ser reencarnada para completar aquele ciclo de vida antes de poder passar ao estágio seguinte. Nós, tibetanos, acreditamos que antes do pecado original, todos os homens possuíam os dons da clarividência, da projeção astral, da telepatia e da levitação. A nossa versão do pecado original é exatamente a de que o homem abusou desses poderes ocultos e usou-os para interesse próprio, em vez de os usar para o benefício geral. Em dias remotos, toda a humanidade podia comunicar-se por meio da telepatia. Tribos locais tinham linguagens orais diferentes de que se serviam para uso próprio. Mas a comunicação telepática, é claro, era puramente em pensamento e podia ser compreendida por todos, sem recorrer a linguagens orais. Quando se perdeu o poder da telepatia, em consequência do abuso, resultou a Babel. Nós não temos um domingo tal como no Ocidente. Os nossos dias sagrados são observados no 8º e 15º dia de cada mês. Nesses dias há serviços religiosos especiais e, como são considerados sagrados, são geralmente dias de descanso. As nossas festas anuais, segundo me dizem, correspondem mais ou menos às festas cristãs. Mas o meu conhecimento dessas últimas é muito incompleto e não posso, portanto, pronunciar-me. As nossas festas são: no primeiro mês, que corresponde aproximadamente ao mês de fevereiro, celebra-se o Logissar, do 1º ao 3º dia. No mundo ocidental, equivaleria mais ou menos ao Ano Novo. É uma festa de folguedos e também de cerimônias religiosas. A maior cerimônia religiosa do Tibete tem lugar desde o 4º ao 15º dia, os dias da suplicação, ou em tibetano, Monlan. Essa cerimônia é a culminação do ano religioso e secular. No 15º dia ainda do mesmo mês, comemoramos o aniversário da concepção de Buda. Isso não é ocasião para folguedos, mas para solenes ações de graças. Para completar o mês, no dia 27, temos uma celebração que é em parte religiosa, em parte mítica, a procissão do punhal sagrado. Com esta, acabam-se os acontecimentos do primeiro mês. O segundo mês, que corresponde mais ou menos a março, é um mês de poucas cerimônias. No dia 29 há a perseguição e expulsão dos demônios da má sorte. No terceiro mês, abril, há também muitas poucas cerimônias. No dia 15 há o aniversário da revelação. No 8º dia do 4º mês, maio, no calendário ocidental, celebramos o aniversário da renúncia do mundo por Buda. Segundo posso depreender, é semelhante à quaresma dos cristãos. Durante os dias da renúncia, a nossa vida torna-se ainda mais austera. O 15º dia é o aniversário da morte de Buda. Consideramos esse dia como o aniversário de todos os mortos, um dia de todos os santos. Nesse dia queimamos os paus de incenso para chamar os espíritos errantes ainda presos à terra. É preciso notar que essas são apenas as festas mais importantes. Há muitas outras de menor significação em que temos serviços especiais, mas que não são suficientemente importantes para descrever aqui. Durante junho, no 5º dia, os lamas médicos tendem a atender cerimônias especiais em outros lamastérios. Essas celebrações são de agradecimento pelo ministério dos monges médicos de que o próprio Buda foi o fundador. Nesse dia não podemos cometer o mais ligeiro erro, mas no dia seguinte somos sempre chamados à pedra pelos nossos superiores por aquilo que eles imaginavam que tenhamos feito. O aniversário do nascimento de Buda é no 4º dia do 6º mês, julho, e também nessa altura que celebramos a primeira pregação da lei. No 8º dia do 8º mês, outubro, fazemos a festa da colheita. Como o Tibete é um país árido, sequíssimo, dependemos dos rios muito mais que outras nações. No Tibete, a pluviosidade é muito baixa, de forma que combinamos a festa das colheitas com a festa das águas, porque sem a água dos rios não podemos haver colheitas nos campos. No 22º dia do 9º mês, novembro, comemoramos o aniversário da descida miraculosa de Buda do céu. No mês seguinte, o 10º, celebramos a 25 a festa das lâmpadas. Os últimos acontecimentos religiosos do ano passam-se nos dias
29 e 30 do 12º mês, que é a transmissão de janeiro para fevereiro no calendário ocidental. Nessa altura, fazemos a expulsão do ano velho e preparamos para o ano novo. O nosso calendário é muitíssimo diferente do ocidental. Usamos um ciclo de 60 anos, em que cada ano é designado por uma combinação diferente de 12 animais e 5 elementos. O ano novo, como se disse, é em fevereiro. Aqui está o calendário para o ciclo atual. 1927, o ano da lebre de fogo. 1928, o ano do dragão de terra. 1929, o ano da serpente de terra. 1930, o ano do cavalo de ferro. 1931, o ano do carneiro de ferro. 1932, o ano do macaco de água. 1933, o ano da ave de água. 1934, o ano do cão de madeira. 1935, o ano do porco de madeira. 1936, o ano do rato de fogo. 1937, o ano do boi de fogo. 1938, o ano do tigre de terra. 1939, o ano da lebre de terra. 1956, o ano do macaco de fogo. 1957, o ano da ave de fogo. 1958, o ano do cão de terra. 1959, o ano do porco de terra. 1960, o ano do rato de ferro. 1961, o ano do boi de ferro, e assim por diante. É parte da nossa crença ser possível prever o futuro. Para nós, profetizar por vários meios é uma ciência, e uma ciência rigorosa. Acreditamos firmemente na astrologia. Para nós, influências astrológicas não passam de raios cósmicos coloridos ou alterados pelos corpos que os refletem para a Terra. Toda a gente concorda que é possível, com uma câmera e luz branca, obter uma fotografia de um objeto. Antepondo à lente da câmera filtros ou colocando esses filtros na trajetória da fonte luminosa, podemos obter certos efeitos especiais na fotografia. As pessoas são afetadas da mesma maneira pelas radiações químicas e elétricas. Desde 1027, todas as decisões mais importantes do Tibete têm sido tomadas com o auxílio dos astrólogos. A invasão do meu país pelos ingleses em 1904 tinha sido minuciosamente prevista. Na página 142, reproduz-se o texto tibetano dessa profecia. Ali se lê: no ano do dragão de madeira, a primeira parte do ano protege o Dalai Lama, mas depois disso dar-se-ão lutas e a terra será assolada por invasores barulhentos. Haverá muitos inimigos, dar-se-ão tragédias inumeráveis e o povo lutará. No fim do ano, um árbitro conciliatório acabará a guerra. Isso fora escrito no ano de 1850 e refere-se ao ano de 1904, o ano do dragão de madeira. Yungus Ban, que comandou a força expedicionária inglesa, viu a profecia em Lhasa. Um tal de Sr. L. A. Weddell, talvez do exército britânico, viu a profecia impressa em 1902. Charles Bell, que mais tarde visitou Lhasa, também a viu. Outros acontecimentos que também foram corretamente previstos incluem 1910, invasão do Tibete pelos chineses, 1911, Revolução Chinesa e formação do governo nacionalista, também em 1911, expulsão dos chineses do Tibete. 1914, Grande Guerra. 1933, passagem do Dalai Lama para outra vida. 1935, volta de uma nova encarnação do Dalai Lama. 1950, as forças do mal invadem o Tibete. Os comunistas invadiram o Tibete em outubro de 1950. O Sr. Bell, mais tarde Sir Charles Bell, viu e leu todos esses prognósticos em Lhasa. No meu próprio caso, tudo o que fora previsto se passou, especialmente as dificuldades. A ciência, pois de ciência se trata, de preparar um horóscopo não é de natureza e poder ser explicado em meia dúzia de páginas num livro dessa natureza. Consiste sucintamente em preparar mapas do céu, tal como se apresenta na altura da concepção e do nascimento. É preciso conhecer a hora exata do nascimento, e essa hora tem que ser traduzida em tempo estelar, que é muito diferente do tempo de qualquer das áreas do mundo. Como a velocidade da Terra na sua órbita é de cerca de 30 km por segundo, é fácil conceber que a menor incorreção faz uma diferença tremenda. No Equador, a velocidade rotacional da Terra é de cerca de 1.660 km por hora. O mundo é inclinado sobre o seu eixo, de forma que o Polo Norte está a cerca de 5.000 km à frente do Polo Sul no outono.
enquanto na primavera a posição é inversa. A longitude do local de nascimento é, portanto, de importância vital. Quando os mapas estão preparados, não é difícil. Há aqueles que têm a necessária sabedoria em interpretar o seu significado. É preciso determinar as interrelações entre cada um dos vários planetas e calcular o efeito dessas interrelações naquele mapa particular. Prepare-se uma carta de concepção para conhecer as influências em jogo durante os primeiros momentos da existência do indivíduo. O mapa do nascimento indica as influências atuantes no momento em que o indivíduo aparece no mundo. Para prognosticar o futuro, preparamos um mapa do momento que se deseja conhecer. E compara-se esse com o mapa do nascimento. Algumas pessoas têm se perguntado, mas é-lhes de fato possível saber quem vai ganhar a corrida das 2h30? A resposta é não, a menos que se preparem horóscopos para cada homem, cada cavalo, cada jockey que toma parte da corrida. Nesses casos, o melhor método é fechar os olhos e espetar a lista com um alfinete. Mas podemos saber se uma pessoa se restabelecerá de uma doença ou se Tom casa com Mary e vivem muitos felizes. Mas nesses casos tratam-se de indivíduos. Outro problema que as pessoas parecem mistificar os ocidentais é o de conhecer o passado das pessoas. Aquele que não tem as necessárias aptidões dizem que tal coisa é impossível, assim como uma pessoa completamente surda de nascença poderá dizer não ouço som algum, porque o som não existe. É possível determinar as encarnações prévias. Leva tempo, são precisos muitos mapas e muitos cálculos. Uma pessoa pode estar num aeroporto e imaginar de onde virá e onde parou o avião prestes a aterrar. Pode talvez fazer um palpite, mas o pessoal da torre do controle, com seu conhecimento especializado, pode dizer com certeza. Se um visitante qualquer tem uma lista dos aviões, a um bom horário será capaz por si só de calcular em que aeroporto o avião que chegou parou. Assim fazemos com as vidas passadas. Seria necessário pelo menos o livro inteiro para explicar o processo, portanto é inútil ir mais longe nessa narrativa. Talvez tenha interesse, no entanto, dizer quais os pontos que a astrologia tibetana cobre. Usamos 19 símbolos nas 12 casas de astrologia. Esses símbolos indicam personalidade e interesse pessoal, finanças, como pode o indivíduo ganhar e perder dinheiro, relações, pequenas viagens, aptidões intelectuais, propriedades e condições no fim da vida, crianças, prazeres e especulações, doenças, trabalho e animais domésticos, sociedades, casamentos, inimigos e questões legais, heranças, viagens longas e questões psíquicas, profissão e honrarias, amizades e ambições, dificuldades, constrangimentos e desgostos ocultos. Podemos também prever a data aproximada ou as condições em que os incidentes seguintes ocorrerão. Amor, tipo de pessoa e data do encontro, casamento, quando e como decorrerá, paixão, da espécie furiosa, catástrofe, como ocorrerá ou se ocorrerá, fatalidade, morte, quando e como, prisão ou outras formas de limitação de liberdade, discórdias, especialmente familiares e de negócios, espírito, estado de evolução atingido. Ainda que me entregue uma grande quantidade de trabalho astrológico, acho que a psicometria e a leitura de cristais são muito mais rápidas e de nenhuma forma menos rigorosas. Torna-se também mais fácil quando, como eu, não se tem grandes aptidões matemáticas. A psicometria é a arte de induzir, a partir de um objeto, ligeiras impressões acerca de acontecimentos passados. Toda a gente tem até certo ponto essa aptidão. Uma pessoa entra numa igreja ou templo antigo santificado pela passagem dos anos e dirá que a atmosfera é tão calma e repousante. Mas essa mesma pessoa visitará o local onde se passou um assassínio horrível, mesmo sem o saber, e exclamará: não gosto disso aqui, faz-me nervoso, vamos-nos embora. A leitura de cristais é muito diferente. O vidro, como anteriormente se disse, serve simplesmente para focar os raios na terceira visão, exatamente como se focam sobre um ecrã os raios X. Essa focagem revela uma imagem fluorescente. Não há nisso qualquer mágica, trata-se simplesmente de uma utilização de leis naturais. No Tibete temos monumentos a leis naturais, são os chamados shortens, que variam em tamanho de 1,5 m a 20 cm de altura e que são símbolos comparáveis ao crucifixo ou ao ícone. Esses shortens podem ser vistos por todo o Tibete. No esboço do mapa de Lhasa indicam-se as localizações de 5 nos quais o Pargo Kalen é o maior e constitui uma das entradas da cidade. Os shortens têm sempre a forma ilustrada na página seguinte. O bloco cúbico indica a sólida fundação da Terra. Sobre esse cubo equilibra-se um globo de água corado por um cone de fogo.
Sobre esse equilibra-se um pires de ar e no topo o espírito, éter, aguarda o momento de abandonar o mundo material. Cada um dos elementos é atingido por meio de degraus da realização. O conjunto simboliza as crenças tibetanas. Chegamos à Terra quando nascemos. Durante a vida vamos escalando ou tentando escalar cada vez mais altos por meio dos degraus da realização. Até que, por fim, o nosso alento nos falta e entramos no espírito. Depois, passado um intervalo maior ou menor, renascemos para aprender outra lição. A roda da vida simboliza o rolar infindável. Nascimento, vida, morte, espírito, nascimento, vida, etc. Muitos estudantes das nossas crenças cometem um erro grave de pensar que nós acreditamos naqueles infernos horrorosos, por vezes representados na roda. Talvez alguns camponeses analfabetos acreditem, mas de forma nenhuma as pessoas educadas na religião. Ou será possível que os cristãos acreditem a sério que quando morrem, Satanás e os demônios começam a sua tarefa de assar e torturar? Acreditam realmente que se forem para o outro lugar, sendo um dos da minoria, vão ficar sentados numa nuvem em roupa de dormir a receber lições de harpa? Nós acreditamos que estamos na Terra para aprender, e que é na Terra que sofremos o assar e torturar. O outro lugar, para nós, é o lugar onde o nosso espírito vai quando sai do corpo, onde podemos encontrar outros espíritos também libertos dos seus corpos. Isso não é espiritualismo. É uma crença que durante o sono ou depois da morte temos a liberdade de passear pelos planos astrais. O nosso termo para as camadas mais altas desse plano é o país da luz dourada. Temos a certeza de que quando nos encontramos nos planos astrais depois da morte, ou durante o sono, podemos encontrar-nos com aqueles que amamos, porque estamos em harmonia com eles. Não nos podemos encontrar com aqueles de quem não gostamos. Porque isso daria origem a uma situação de desarmonia inconcebível, por definição, no país da luz dourada. Todas essas coisas têm sido provadas durante séculos, e é de fato uma pena que o materialismo e o ceticismo do Ocidente tenham impedido a ciência de ser propriamente investigada. Grandes coisas que no passado foram objeto de escárnio, a passagem dos anos acabou por demonstrar serem possíveis e verdadeiras. O telefone, o rádio, a televisão, a aviação e muito mais.